nossos amigos, planos e projetos no nome de Jesus. Nós cremos que Deus é um Deus de obras completas e por intermédio de sua palavra, a Bíblia diz que ele vela para poder cumprir a sua palavra. Amém, querido? Que Deus possa te abençoar poderosamente no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmão Expedito, um grande amigo, como eu falei, e hoje ele está com essa responsabilidade de trazer algo da parte de Deus para o seu coração. Então, eu já quero aqui dar os meus abraços aqui para aqueles que estão nos ouvindo e quero dizer para você, irmão, fique ligado, porque Jesus, ele quer se conectar com você. Então, irmão Expedito, deixa Deus te usar poderosamente. Glória a Deus. Amém. Que Deus possa abençoar a vida de todos nesta noite, em nome de Jesus. Eu quero cumprimentar você nesta noite com a paz do Senhor Jesus, a paz que excede todo entendimento, que essa paz possa transbordar na sua vida, na sua casa e também na sua família, que você possa ser impactado nesta noite pelo poder da palavra de Deus. Sem perda de tempo, queridos e amados ouvintes, queremos compartilhar uma palavra de Deus direto para o seu coração. Se você tem um exemplar da Bíblia Sagrada perto de você, amém? Não importa se é do celular, se você está com a Bíblia em mãos, o importante é termos a palavra de Deus, amém? Que ilumina o nosso caminho e nos direciona ao Criador para junto morarmos no reino de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo o escritor Marcos, no capítulo de número 2, para a glória de Deus, quero meditar com você aqui acerca daquilo que diz a palavra do Senhor, no Evangelho de Cristo, segundo o escritor Marcos, no capítulo 2, no versículo de número 1 em diante, se localize no texto, Marcos, o escritor, no capítulo de número 2, no versículo de número 1 em diante, que diz a palavra de Deus. E novamente ele entrou em Cafarnaum, depois de alguns dias, e divulgou-se que ele estava na casa. E imediatamente muitos se reuniram, de modo que não havia lugar para recebê-los, nem mesmo diante da porta. E ele lhes pregava a palavra, e vieram até ele trazendo um paralítico que era carregado por 4. E eles, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, destaparam o telhado onde estava, e fazendo uma abertura, eles baixaram um leito onde estava deitado o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, teus pecados estão perdoados. Mas estavam ali assentados alguns escribas que argumentavam em seu coração: Por que fala este homem blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Imediatamente Jesus percebeu em seu espírito que argumentavam entre si, e disse-lhe: Por que argumentais sobre estas coisas em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Os teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Mas para que possa saber que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai pelo teu caminho para a tua casa. Imediatamente ele se levantou, tomou o leito e saiu à vista de todos, de modo que todos se maravilhavam e glorificavam a Deus, dizendo: Nós nunca vimos algo assim. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos e amados irmãos, a palavra de Deus nos diz nesta noite, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos. A palavra de Deus, ela é bem clara quando destaca acerca de uma situação acontecendo na vida de um homem que sofria de uma paralisia, um homem que tinha uma dificuldade, um homem que tinha um problema sério, um problema que não pôde ser resolvido pela medicina. E é interessante entender, amados ouvintes, nesta noite,
que a palavra de Deus, ela vai além daquilo que imaginamos. A palavra de Deus, ela vai além, o poder de Deus, ele vai além daquilo que nós conseguimos enxergar. Porque, amados, é interessante entender uma questão nesta noite. Muitos de nós saímos dos nossos lares, saímos do conforto da nossa casa e vamos, queridos, a um templo, a uma igreja, se reunir com os irmãos para buscar uma resposta na pessoa de Jesus Cristo. Nós vamos buscar uma resposta em Deus acerca de qualquer causa. Nós buscamos por nós, buscamos pela nossa família, pelos nossos. Mas é interessante entender que esses homens que Marcos escreve no capítulo 2, eles se reúnem cerca de 4 homens. E esses 4 homens estão reunidos, dispostos a buscar um milagre que não era para eles. É interessante, queridos e amados irmãos, que o poder de Deus ele não se limita apenas em operar em nós. O poder de Deus ele não se limita em acontecer apenas em nossa vida. Nós podemos nesta noite compreender, mediante a palavra de Deus, que nós temos, aleluia, carregamos algo em nós, vindo da parte de Deus, que vai impactar outras vidas, que vai impactar outras famílias. E este é verdadeiramente o propósito do Evangelho de Cristo. Quando nós vemos esses homens reunidos 4, pegando aquela maca, colocando aquele homem paralítico e decididos a levar este homem até a casa onde estava Jesus. Alguns estudiosos vão dizer que a casa onde Jesus estava seria a casa de Pedro. E Jesus estava ali e divulgou-se daquela comunidade, se espalhou muito rápido que Jesus estava na casa. A saber, queridos, quando esses homens se deslocam do seu conforto para levar esse paralítico até Jesus, a Bíblia vai dizer que eles vão encontrar pelo caminho muitas dificuldades. Eles vão encontrar pelo caminho muitos problemas, muitas adversidades. E aqui nós queremos entender algo diante de Deus, que o fato de nós estarmos decididos e dedicados a chegar até Cristo, também surgirão em nosso caminho muitos problemas, surgirão em nossos caminhos dificuldades, surgirão em nossos caminhos empecilhos. Mas é interessante entender uma coisa, que Deus, ele quer ver a nossa perseverança, Deus, ele está disposto nesta noite a ver a nossa fé, querido. Fé tamanha essa que nós temos que sair do lugar onde estamos, fé tamanha essa que temos que se mover, fé tamanha essa que não vamos desistir mediante a situação que enfrentamos. É interessante entender uma coisa, amados e queridos ouvintes, no momento em que estes homens estão carregando este paralítico, pense você comigo e mergulhe no texto que a Bíblia diz. É interessante que por um momento, Eduardo, nós olhamos e compreendemos que ali nesta hora esses homens poderiam ter se cansado. Talvez eles carregando ali um homem adulto naquela maca, alguém olhou para o outro e disse: eu estou muito cansado, eu estou com sede, vamos parar um pouco na sombra, o sol está muito quente, porque aqui é muito quente o clima. Mas o texto não marca essa parte. O texto não conta os detalhes de como foi a trajetória até chegarem à casa onde Jesus estava. Mas é interessante entender que esses 4 homens também têm suas limitações. Esses 4 homens também passam por processos. E por que não, querido, adentrarmos esta vertente no momento em que chegando à casa, eles vão encontrar, a Bíblia vai dizer, mas tanta gente que o texto Marcos é enfático em dizer, não havia lugar nem sequer diante da porta para que eles pudessem ao menos ouvir a pregação de Jesus de longe. Porque o texto diz que Jesus estará ali, mas o intuito não é passear, o intuito não é fazer churrasco. A Bíblia diz que o intuito de Jesus naquela casa era pregar a poderosa palavra de Deus, como ele fazia por onde ele passava. Ele semeava a preciosa semente, ele deixava ali a semente semeada, e aquela semente com certeza iria brotar, louvado seja o nome do Senhor, assim como brotou na minha e na sua vida. Trouxe você até essa transmissão, trouxe você até esta rádio para ouvir da parte de Deus uma palavra, para ouvir da parte de Deus um direcionamento para a sua vida.
Olha o que o texto nos diz, amados e queridos irmãos. No momento em que Jesus está ali pregando a palavra, esses homens chegam carregando este paralítico. Parecia agora impossível eles terem acesso à pessoa de Jesus Cristo. Por que, pregador? Parecia impossível eles terem acesso. Porque o escritor diz que não tinha espaço para entrar a casa. O escritor é enfático em dizer que diante da porta não havia possibilidade deles entrarem. Não havia possibilidade deles pedirem licença. Não havia possibilidade deles falarem ao menos o seguinte: olha, nós estamos carregando um paralítico, nós vemos de longe, a gente vem de muito longe, estamos cansados, estamos fadigados da viagem, nos permita entrar. A Bíblia diz que não havia esta possibilidade. Não tinha possibilidade pela porta, não tinha possibilidade pela janela. Logo nós entendemos que se pela sala não entrava, pela cozinha também não. Agora é hora de quê, pregador? Aos olhos humanos é hora de voltar para trás. Aos olhos humanos chegou o momento certo de voltar, porque nós fomos até onde a gente conseguiu ir. A gente veio até onde as nossas forças nos trouxeram. A gente veio até onde a gente conseguia chegar. Por quê? Nós estamos trazendo algo, nós estamos trazendo alguém que não é nós. Nós estamos buscando algo que não é para nós. E é interessante entender essa parte, amigos, que quando nós buscamos algo que é de nosso interesse, quando nós buscamos algo que é de interesse de nossa família, quando nós buscamos algo que é do interesse de alguém que amamos, é bem verdade que a gente não vai desistir com facilidade. É bem verdade que nós vamos pelejar, nós vamos batalhar, nós vamos orar, nós vamos jejuar, nós vamos consagrar, nós vamos fazer campanha, porque nós colocamos o nosso joelho no pó, nós colocamos o nosso rosto no pó. Como diz a Bíblia, aleluia, em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, o verso 29, ponha a sua boca no pó, porque talvez assim ainda haja esperança. É interessante, amados, que nós guerreamos, nós buscamos e pelejamos por nós e pelos nossos. Mas quando se trata de buscarmos pelos outros, quando se trata de alcançarmos outras pessoas, o cenário muda, a coisa fica diferente. Mas a Bíblia vai dizer que no momento em que esses homens se deparam com a dificuldade, quando eles se deparam com a aflição, com o problema, eles não colocam em primeiro lugar o problema. O texto vai dizer que Deus vai iluminar na mente desses homens uma solução para aquele problema. Qual era a solução, pregador? Só tem uma maneira de nós levarmos esse homem até Jesus. É se nós subirmos por a escadaria que fica pelo lado de fora da casa, tendo acesso ao telhado, porque naquela região, na época, era comum uma casa de telhado reto, que se teria acesso por uma escadaria do lado, e provavelmente tinha um alçapão em cima daquele telhado. O escritor, a Bíblia diz, e ele é enfático em dizer, que os homens agora vão destapar aquele telhado, eles vão subir com aquele homem, louvado seja o nome do Senhor, eles vão ali aplicar mais um pouco da sua força, eles vão aplicar ali mais um pouco do seu esforço. Talvez eles estavam muito cansados, mas eles entenderam uma coisa: não é tempo de desistir. Eles entenderam que não era tempo de parar mediante a dificuldade. Eles entenderam que não era tempo, louvado seja o nome do Senhor, de encontrar barreiras e desistir mediante as barreiras. Eu não sei quem está me ouvindo, eu não sei o que você passa, eu não sei o que você está passando nesta noite. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas se você tem encontrado dificuldades na sua caminhada, se você tem enfrentado barreiras, se você tem enfrentado empecilho, se você tem encontrado até mesmo nesta noite problema tal que você está pensando em desistir, eu venho aqui mediante a palavra de Deus trazer uma palavra profética para a sua vida. A vitória, o milagre da parte de Deus, ele sempre está depois, louvado seja o nome do Senhor, de uma grande tempestade. O milagre da parte de Deus, ele sempre está depois de uma grande aflição pelo qual aquele servo vai passar. Observe o que a Bíblia vai dizer no capítulo de número 5 do Evangelho escrito por São Marcos, quando Jesus está com os discípulos naquele barco e atravessa para outra margem do lago. A Bíblia vai dizer que uma tempestade vai tomar o barco a ponto, louvado seja Deus, de afundar aquele barco.
Mas Jesus está no barco, querido. Jesus tem o controle da situação. A Bíblia vai dizer que Jesus acalma aquela tempestade, Jesus acalma aquele mar. E quando Jesus acalma, ele vai atravessar, aleluia, para a terra dos Gadarenos. E chegando naquela terra, a Bíblia diz que Jesus vai mudar a história de um homem em que cadeias não podiam prendê-lo. Jesus vai mudar a história de um homem em que nos sepulcros morava, um homem que se cortava, um homem que não tinha mais vida, um homem que era possesso por uma legião de demônio. A Bíblia diz que naquela hora Jesus vai operar um milagre de libertação na vida daquele homem. E é dessa forma que Jesus está disposto a fazer nesta noite. Jesus está disposto a ficar contigo na tribulação. Jesus está disposto a ficar comigo e com você no meio da prova, no meio da luta, no meio da tempestade, para nos dar a vitória, para nos fazer triunfar. Louvado seja o nome do Senhor, mediante a palavra de Deus. Observe o que o texto diz, no texto que lemos. Esses homens se deparam com uma dificuldade, mas eles não retrocedem. Eles se deparam, aleluia, com o acesso negado. Eles não conseguem agora ter o acesso ao Senhor Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz que eles não desistem. Eles não conseguiram de primeira, irmãos. Eles não conseguiram entrar logo na chegada. Mas a Bíblia diz que eles não vão voltar. Eles não vão retroceder. Eles vão continuar. E a palavra de Deus para a nossa vida é nesta noite, é não voltarmos, é não olharmos para trás, é não levarmos em consideração o tamanho da dificuldade que estamos enfrentando, porque o nosso Deus, ele é maior do que a dificuldade, o nosso Deus é maior do que os nossos problemas, o nosso Deus é maior do que a enfermidade que talvez você esteja enfrentando nesta noite, o nosso Deus é maior do que o problema financeiro que talvez você esteja vivendo até aqui, queridos e amados irmãos. Quando a Bíblia diz que estes homens destapam o telhado, eles vão descer com o paralítico, eles vão descer com aquele homem, mediante a presença de Jesus. E aqui eu me pego na palavra de Deus com algo maravilhoso. Por que, pregador? Porque eu olho para a palavra de Deus e eu fico maravilhado. Jesus não leva em consideração o contexto da vida daquele homem. Jesus não leva em consideração a dificuldade que ele enfrentou. É interessante que a Bíblia vai dizer que quando eles descem com aquele homem, louvado seja o nome do Senhor, no meio da sala, a Bíblia diz aqui, queridos, a saber, no versículo de número 5, e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Aqui eu fico maravilhado, querido, porque a Bíblia diz que aqueles 4 amigos estão levando este homem até Jesus por um motivo simples, por uma paralisia que ele sofria, por o fato dele não poder andar. Mas agora a Bíblia diz que quando eles se encontram com Jesus, Jesus tem algo mais profundo a realizar na vida daquele homem. Jesus não quer apenas curar ele fisicamente. Jesus quer primeiro perdoar os seus pecados. Jesus quer primeiro curar a sua alma. Jesus quer primeiro sarar as suas feridas. Querido e amado ouvinte, observe o que a Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo. Jesus, ele quer primeiro sarar-nos por dentro. Sabe por quê, amados e queridos irmãos, que Jesus, ele quer operar primeiro dentro de nós, para depois operar um milagre fora. Porque, amados, só quem pode nos contemplar por dentro é o Senhor Jesus. Quem nos vê, quem nos olha. A Bíblia diz, como o Senhor disse para Samuel, profeta: Samuel, eu não vejo como o homem vê, porque o homem só consegue ver a aparência. Eu não contemplo a aparência, eu contemplo o que está por dentro. E a Bíblia diz que quando Jesus olha para aquele homem, Jesus diz: olha, eu quero perdoar primeiro os teus pecados. Eu quero te perdoar primeiro, para antes fazer um milagre em sua vida, um milagre na vida física. Eu quero te curar primeiro no teu espiritual. Eita, meu Deus do céu, é muito forte isso daqui, queridos e amados ouvintes. Jesus está disposto a operar um milagre em nós, mas antes do milagre físico aparecer, Bispo Eduardo, primeiro ele vai fazer dentro do nosso interior, primeiro ele vai curar, querido, primeiro ele vai sarar, primeiro ele vai nos fortalecer, primeiro ele vai nos capacitar. Talvez, irmão Eduardo, nós não entendemos o porquê de tanta coisa, talvez nós não conseguimos entender a forma que Deus está trabalhando em nós, na nossa vida nesta noite, mas eu quero dizer para você uma coisa: ele tem o controle, ele tem o tempo certo de operar na nossa vida, querido. E lá fora as pessoas têm um ditado que diz
que Deus tarda, mas não falha. Mas eu vim como uma voz profética nesta noite dizer para você que ele nem tarda e ele nem falha, ele chega na hora certa. Ele já tem tudo programado, a saber, aquilo que nós estamos preocupados nesta noite, o dia que nós estamos preocupados que se chama amanhã. Eu quero dizer para você que ele já está lá. O nosso Deus já está no dia de amanhã. Portanto, descansa o teu coração, descansa a tua alma, confia no Senhor teu Deus, porque a tua alma se abate dentro de você, porque o seu espírito tem se perturbado dentro de você, sendo que o teu Deus tem o controle de todas as coisas. Não deixe que a limitação humana, por um período de tempo, ela venha lhe paralisar. Porque a limitação humana, queridos e amados ouvintes, é o que tem paralisado muitos servos do Altíssimo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A limitação humana, ela tem paralisado, bendito seja o nome de Deus, aleluia, na vida das pessoas. É interessante entender uma coisa nesta noite, que se nós formos olhar para as dificuldades que estão propostas em nosso caminho, nós vamos desistir. Se nós formos olhar para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, nós olharemos para trás como fez a mulher de Ló. Nós se prenderemos ao passado, bendito seja o nome de Jesus. E quando Jesus olha para aquele homem, ele diz, olha, eu quero perdoar primeiro os teus pecados. É interessante entender, irmãos, que quando Deus ele decide mudar a vida de alguém, sempre vai se levantar pessoas, aleluia, para questionar a forma que Deus está operando, a forma que Deus está trabalhando. A Bíblia diz no verso 6, que estavam ali sentados os escribas, e eles ficaram murmurando no seu coração, eles ficaram maldando dentro da sua mente, dizendo, como é que pode esse homem estar dizendo blasfêmia? Trouxeram esse homem aqui com essa paralisia e ele está dizendo que vai perdoar pecado, sendo que só quem perdoa pecado é Deus. Mas é interessante que Jesus se antecipa às causas humanas. Jesus ele sempre está um passo à frente do homem. O homem nunca vai conseguir chegar aonde Jesus está da maneira que ele pensa ser. Porque ali eles julgavam, dizendo como é que ele quer dizer que perdoa pecado se ele não é Deus. Aí Jesus vai olhar para eles e dizer, porque vocês estão arrazoando em vossos corações, para vocês saberem que o Filho do Homem tem poder na terra, louvado seja o nome do Senhor. Ele não só diz que ele perdoa pecado, porque não é só simples, não é tão fácil só dizer que perdoa pecado. Qual é mais fácil? Dizer que perdoa pecado ou dizer para ele, levanta-te e anda? E a Bíblia vai dizer que Jesus olha para aquele homem e ele dá uma ordem para ele, bendito seja o nome do Senhor. Observe, amados, que Jesus viu primeiro a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível viver milagres. Sem fé é impossível você receber aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Eu já estou encerrando nesta noite. Em nome de Jesus, receba esta palavra e guarde no seu coração. Você vai ter que vencer. Você vai ter que ter fé para vencer. Você vai ter que confiar no teu Deus acima de todas as coisas. E a Bíblia vai dizer que Jesus, vendo a fé deles, Jesus diz àquele paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E ali aquelas pessoas ficam maravilhadas com o milagre de Jesus. Mas só é possível viver milagre, amados ouvintes. Só é possível viver milagre quem tem fé. Só é possível viver milagre se as pessoas que encontram as barreiras, as dificuldades, os problemas, as pessoas que não voltam, as pessoas que continuam. Não é as pessoas que só veem os problemas. Quem só vê problema não vive milagre. Quem só bota dificuldade não vive milagre. Só vive milagre quem procura solução no meio do problema. Procure em Deus nesta noite solução. Procure em Deus uma porta aberta. Procure em Deus uma saída. E Ele concederá o desejo do teu coração. Que Deus possa te abençoar nesta noite em nome de Jesus. Seja influenciador. Influencie pessoas. Como esses 4 amigos buscaram um milagre para aquele amigo deles. Não vise só os seus interesses, busque alcançar outras pessoas. Em nome de Jesus, que Deus vos abençoe, que o Senhor vos guarde, vos proteja, e que aqui eu quero agradecer esta rica oportunidade. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Amém.